morning, everyone. Good morning. Good morning. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What kinds of love, what depths of peace, what fears of sin, what striking seas, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. Creatures strong, create God more, with whom we live and serve and religious grace rose up Jesus grace of hope, and in our doom, Jesus will reign, for selfish shame, my heaven days, push back and go, pecado, livre show no soon, a morte. His body lay, Lord of the world, my darkness slain, and bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again, and as he stands in victory, since those has lost its grip on me, for I am his, and he is mine, Father, the precious blood of Christ. Praise God. Vamos pedir ao Mário para fazer a coleta, por favor, para que depois possamos cantar o hino. Então, coloquemos de pé, por favor. Oh,
Pedro, do versículo 1 ao 22, e depois o pastor Renzo mostrar a mensagem. Obrigado. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às candeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou Noé pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado de vida dissoluta, dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andem em concupiscências da imundície e desprezem as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízos blasfémicos diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos quando se bateiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos da maldição, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bossor, que amou o prémio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão, humilde jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas internamente se reservam, porque falando de coisas muito arrogantes de vaidades engodam com as concupiscências da carne e com as dissoluções daqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido do tal, faz também servo, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornando-se o último estado pior do que o primeiro. Porque o melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjador da lama. Amém. Amém. Boa tarde mais uma vez a todos e vamos então dar início à nossa mensagem, que se encontra então no capítulo 2, segundo a Pedro.
2 Pedro, e vamos ver então versículos 1 até versículo 1 até ao versículo 22. Portanto, vamos então, o tema principal aqui é o falso ensino. Pode parecer espiritual por fora, mas no final afasta as pessoas de Cristo, não é? Da santidade e da verdade da palavra de Deus. Não é? A verdade central desta passagem é que precisamos conhecer tão bem a verdade que consigamos reconhecer o erro quando ele aparecer. Nós temos que conhecer a palavra de Deus de tal maneira que a gente possa reconhecer os falsos mestres, os falsos ensinos, a qualquer altura que eles aparecerem. Não é? Pedro acabou de dizer aos crentes no capítulo 1 que a palavra de Deus é digna de confiança. Não é? A semana passada nós falamos vastamente sobre isso. Ele explica que os apóstolos não seguiram as histórias inventadas e que a Escritura não veio da vontade do homem, right? Mas que os homens santos de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. E agora neste capítulo acontece uma mudança dramática. Pedro está essencialmente dizendo, porque a verdade é tão preciosa, vocês precisam de estar preparados para aqueles que vão vir e tentarão corrompê-la. Não é? Nós temos que estar preparados. E como é que a gente se prepara para isso? A gente se prepara para isso aprendendo a verdadeira palavra. A gente se prepara para isso usando a palavra de Deus. A gente se prepara para isso lendo, meditando e estudando a palavra de Deus. Porque se a gente não fizer isso, não vamos estar preparados para enfrentar os falsos mestres. Right? Quando eles batem à nossa porta, nós precisamos estar preparados. E a gente se prepara meditando, estudando e lendo a verdadeira palavra de Deus. Pedro está essencialmente dizendo, porque a verdade é tão preciosa, esta verdade é preciosa. É nesta verdade que se baseia toda a vida de um crente. Por isso Pedro falou no capítulo 1, vocês já têm essa verdade, vocês já têm tudo o que precisam para ter uma vida justa, uma vida santa e uma vida boa em Deus. Nós temos o Espírito Santo vivendo em nós. Right? Nós somos a única instituição neste mundo que temos esse poder, que temos o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vive em cada um que é genuinamente crente. Aquele que aceitou Jesus verdadeiramente, esse tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. Right? E é isso que Pedro falou no capítulo 1, preparando-nos agora para falar sobre os falsos mestres. Não é? Observe que Pedro não diz haverá falsos mestres em algum lugar distante. Ele diz, houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Ele está dizendo, eles já acontecem no meu tempo, mas vão acontecer no tempo de vocês. E a gente sabe que isso é verdade. Quantos falsos mestres a gente ouve, não é? Sem vergonha, falando coisas erradas e prometendo coisas que eles não podem dar. Isso torna este capítulo extremamente relevante para a igreja de hoje. O perigo não é simplesmente a perseguição que vem de fora. A igreja, a gente sabe que a igreja é perseguida por fora, de fora para dentro, right? Mas este é um perigo que vem de dentro para fora. Este é um perigo que entra nas igrejas e começa a corromper a igreja pelo lado de dentro. You see? Perigoso. Mais perigoso ainda daqueles que vêm de fora, dos ataques que vêm de fora. Não é? Porque começa dentro da igreja. Os falsos mestres virão. Não é se, é quando. E também houve entre o povo, versículo 1,
E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Deus está vendo tudo, não é? Right? Esses falsos profetas estão trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E também levam outros com eles. Right? Ao longo do Antigo Testamento, Israel teve profetas que falavam da verdade de Deus, mas também teve outros que afirmavam falar da parte de Deus, mas que não eram. Não eram da parte de Deus. Right? Jeremias 23:16 diz assim: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos profetizam o que? Falsos ensinamentos. Né? Ele está falando aqui não dos profetas verdadeiros, mas daqueles falsos. Já existia nesse tempo. E existem até hoje. Hoje então é o que mais há. O próprio Jesus advertiu sobre os falsos profetas. Em Mateus 7,15, olha o que ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de quê? Como está ali, vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Right? A igreja precisa, portanto, de quê? Discernimento. Nem todo aquele que usa o nome de Jesus está ensinando a verdade sobre Jesus. Há muita gente falando no nome de Jesus, mas não ensina a verdade de Jesus. Paulo disse que pregava, mas que ele pregava não com palavras eloquentes, mas ele pregava o que Jesus pregado na cruz. Essa é a pregação. Essa é a verdadeira palavra. Nem todo aquele que carrega uma Bíblia entende corretamente a Bíblia. Não é? Nem todo aquele que fala com a confiança está falando a verdade. Há pessoas carismáticas que falam só mentira. Right? Mas por causa de eles serem daquele jeito, as pessoas acreditam neles. Right? Por isso nós precisamos estar o quê? Ancorados na palavra de Deus, para que a gente possa reconhecer esses falsos mestres. A pergunta nunca deve ser simplesmente: este pregador parece convincente? Será que ele convence? A pergunta deve ser: o que esta pessoa está ensinando está de acordo com a palavra de Deus? Essa é a pergunta. Será que eu estou aqui falando da palavra de Deus? Vocês têm as suas Bíblias aí? Vocês podem ver, vocês podem ler, não é? Essa é a preocupação. Right? Não é que ninguém esteja aqui em cima convencendo ninguém. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. E vocês todos têm a palavra de Deus. O falso ensino é destrutivo, com certeza. Pedro diz que eles introduzirão encobertamente heresias de perdição. Eles não entram nas igrejas falando em voz alta que são falsos profetas. Não, eles entram como aqueles assim, encobertos com uma pelinha de cordeiro, mas eles são verdadeiramente lobos. Não é? Encobertamente, a palavra encobertamente, o perigo muitas vezes é sutil. A gente nem sente. Já está entre nós. Eu sei. O falso ensino nem sempre aparece dizendo: eu sou uma falsa doutrina. Não, ele não aparece desse jeito. Right? Às vezes parece quase cristão. Da maneira que eles falam, da maneira que eles apresentam. Right? Pode usar até vocabulário bíblico. Pode mencionar Jesus. Pode citar a Escritura. Mas silenciosamente muda o significado da palavra de Deus. Right? É por isso que precisamos de discernimento. E para ter discernimento, precisamos de saber a palavra de Deus. Right? Uma nota falsa não parece completamente diferente do dinheiro verdadeiro. A gente olha para... Por isso é que eles olham, não é? Para ver se a nota é falsa ou não. Porquê? Porque ela é tão parecida com a verdadeira que pode ser facilmente aceita. Não é? Eles negam o Senhor que os resgatou. Os falsos profetas negam Cristo
que os resgatou. Right? Pedro diz, negarão o Senhor que os resgatou. Aqui está o centro do falso ensino. A falsa doutrina, no final, sempre ataca a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Sempre. O final das contas da falsa doutrina é sempre essa. A fé cristã está fundamentada em Jesus Cristo. Sem Cristo não há fé cristã. Quem é Jesus? Ele não é simplesmente um bom professor, como muitos pensam. Não é apenas um profeta que veio, morreu e que já não está cá. Não é apenas um exemplo. Right? Ele é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Right? E Pedro diz que os falsos mestres negam o Senhor que os resgatou. Aquele que morreu por eles, eles negam Ele. Right? A cruz, portanto, é central à vida cristã. Retira a cruz e retiramos o coração do cristianismo. Right? Paulo diz que ele pregava Jesus crucificado, porque se não fosse, não valia de nada. Right? Crucificado para pagar pelos nossos pecados. Right? Retira a ressurreição e retiramos a esperança do cristianismo. A ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo é a nossa esperança. Que um dia nós também, como Ele, vamos ser ressuscitados da morte. Livre se não fosse a ressurreição de Jesus Cristo. Ele tinha morrido e tinha ficado na terra como qualquer outro homem. Right? Mas Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E nós um dia, a nossa esperança é que um dia nós vamos também ter essa ressurreição. Right? Se a gente retirar a divindade de Cristo, como Deus, como Filho de Deus, retiramos o fundamento do cristianismo. Right? Cristo é Deus. Right? Feito homem. Para que a gente pudéssemos vê-lo, a glória dele, sem morrermos. Né? Porque ninguém pode ver a glória de Deus e viver. Né? O falso ensino pode atrair muitas pessoas. E atrai. Igrejas estão cheias de gente. Right? Por causa dos falsos ensinos. Porque o que eles pregam lá é o que eles querem ouvir. Né? Vais ter sucesso. Vais estar bem. Deus é amor. Deus protege todos. You know? Quem é que não quer ouvir isso? Eles não querem ouvir a palavra verdadeira que convence eles que eles são pecadores e que têm que fazer uma decisão diante de Deus. Eles não querem ouvir isso. Eles querem ouvir é que tudo vai estar bom. Vai haver dinheiro no banco. Não? Incrível. Pedro aqui não diz que alguns, right? Ele diz muitos seguirão esse povo. A popularidade, portanto, não é prova da verdade. A popularidade não é prova da verdade. Eu posso ver esta rua cheia, correndo numa direção, não é? Mas isso não me diz para onde eles estão indo, que é a parte certa de ir. Right? São muitos. A gente às vezes tenta embarcar com eles, não é? Mas a igreja não é para fazer isso. A igreja é de acordo com isso, eu vou. Se não é, eu fico. Não é? Agora, de fato, mano, está sempre cheio de gente. Sempre cheio de gente. Não é? Incrível, não é? Por isso, quando eu vejo uma igreja com 500, 400, 600 pessoas, eu começo logo a olhar quem é o pastor, o que é que ele prega. Sempre isso. Isso é o que eu vou ver em primeiro lugar. Right? Um ensinamento não é verdadeiro porque milhares acreditam nele. Não é. A gente temos que ter o poder do Espírito Santo em nós que nos diz assim, aquilo é errado. Mesmo que tenha lá 3 milhões de pessoas. Right? Um pregador não é necessariamente fiel porque milhares o seguem. Não, isso não é verdade. O padrão não é popularidade, o padrão é a Escritura. O padrão é a Escritura. A Escritura é a base. É a base do nosso ensino. Right? Popularidade não tem nada a ver com isso. Gálatas 1:8 apresenta-nos um princípio poderoso. Diz assim, isto é Paulo, né? Escrevendo
aos Gálatas, e ele diz, mas ainda que nós mesmos, vê lá, mesmo ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Right? Right? O que ele está dizendo, não interessa até um anjo que pode vir pregar. Se ele vier pregando um evangelho diferente daquele que eu vos preguei, esquece. Right? Seja amaldiçoado. Que essa pessoa seja amaldiçoada. É o que Paulo está dizendo. Os falsos mestres usam religião para ganho pessoal. Sim, senhor. Com certeza. O versículo 3 fala disso, não é? E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia o quê? A sentença e a sua perdição não dormita. Deus está vendo tudo isso, não é? Eles pensam que estão enganando o povo, não? Eles pensam que estão enganando o povo, mas Deus está vendo tudo isso, right? O castigo vai vir e vai vir rápido, right? Eles usam as coisas espirituais para obter objetivos deles. O ministério torna-se um negócio, não é? As pessoas tornam-se clientes, fregueses. O Evangelho torna-se um produto que pode ser vendido, pode ser trocado por dinheiro. E a influência espiritual torna-se um meio de enriquecimento pessoal. Paulo disse em Atos 20, 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestuário. Paulo pregou, sofreu, levou, apanhou por todos os lados, foi deixado para morrer no meio da rua uma vez, right? Mas nunca pediu um tostão. Trabalhou para se sustentar, não que ele tivesse que fazer isso, mas ele quis para não pôr o quê? Sobrecarga sobre a igreja. Ele disse, eu não quero fazer isso. Não é? Exatamente. O verdadeiro servo de Cristo pergunta, como posso servir o povo de Deus? Não é? Porque nós somos servos. Não é? Nós somos servos uns dos outros. Como posso servir o povo de Deus? Mas o falso mestre pergunta é o quê? O que posso receber do povo de Deus? Deus julgará os falsos mestres, com certeza. 4 a 6, olha o que diz. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, o que é que ele está falando aqui? Vocês sabem? Se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, Deus aqui está falando no tempo de Noé, right? Quando Noé pregava o Evangelho, não? O Evangelho naquele tempo já a dizer que um dia ia chegar e que Deus ia destruir o mundo por causa do pecado do mundo. Ele levou 100 e tal anos falando sobre isso. Ninguém acreditou. E os anjos caídos naquele tempo que viviam naquela era, que queriam transformar, right, a raça humana, right, fazendo coisas incríveis. Right? Deus prendeu esses anjos. Eles estão num sítio que é o abismo, em português é o Tártaro. É um lugar onde tem só anjos caídos dessa data, desse tempo que Deus prendeu, à espera do juízo final. Não há salvação, não há perdão, não há nada para esses anjos. Right? E eles estão lá até hoje, à espera do julgamento. O que Pedro está dizendo é assim, se Deus imprisionou anjos, quanto mais não vai Ele castigar estes falsos mestres. Não é? Isto é um exemplo que Ele usa e Ele vai usar outros, não é? Pedro agora apresenta 3 exemplos do julgamento de Deus. Primeiro ele começa com os anjos, no versículo 4, que eu acabei de ler. E agora o 5 diz assim, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Ele destruiu o mundo antigo por causa daquilo que estava acontecendo, mas o que é que ele fez? No meio daquele caos todo, no meio daquela destruição toda, Deus tem o poder de salvar aqueles que são dele. Noé foi o único que se salvou com os filhos e a esposa. No mundo todo. E ele usa outro exemplo que é Sodoma
e Gomorra, né? Deus finalmente veio destruir Sodoma e Gomorra. Deus julgou aquelas cidades por causa da sua maldade. O ponto de Pedro é muito simples aqui, né? Deus é paciente, mas Deus não é indiferente ao pecado. Ele é paciente. Muita gente hoje está pensando que a paciência de Deus é a indiferença de Deus, que Deus já não se importa com nada. Right? Mas Ele importa-se. Cristo está voltando. Right? A promessa continua. Às vezes confundimos a paciência de Deus com a aprovação de Deus. Se Deus não está fazendo nada é porque Ele aprova tudo o que está acontecendo. Não. Deus, a palavra de Deus diz que Deus quer que todo o homem seja salvo. Isso chama-se a paciência de Deus. E a gente tem que levantar as mãos para cima e agradecer a Deus pela paciência dele. Right? Porque o julgamento ainda não aconteceu, as pessoas imaginam que nunca acontecerá. Right? Mas Pedro diz, Ele virá. Deus sabe livrar o seu povo. A gente vimos isto. Ele destruiu o mundo antigo através do dilúvio, mas Ele salvou o seu povo. Quem era o seu povo? Noé e a sua família. Right? Agora encontramos aqui algo maravilhoso. Né? Pedro falou sobre o julgamento, mas também agora fala sobre a salvação. Ele diz que Deus livrou o justo Ló. Era justo no meio daquele povo, daquelas cidades, Sodoma e Gomorra. E quando ele destruiu, ele livrou quem? Ló e a sua família. E assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Ele sabe nos livrar. Right? Que encorajamento é isso para nós. Deus sabe como livrar o seu povo. Ele soube livrar Noé. Ele soube livrar Ló. E Ele sabe como nos livrar. Ele sabe. Right? Às vezes podemos sentir-nos cercados pelo mal. Às vezes podemos até perguntar, né? Senhor, como vou permanecer fiel neste ambiente? E Pedro responde, Deus sabe como. Deus sabe. Right? Deus trará contra aqueles que vivem em rebelião castigo. Pedro 10:11, olha o que diz. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Ele vai castigar estas pessoas. Aqueles que andam segundo a carne, segundo as maldades deste mundo, seguindo estes falsos profetas. Eles rejeitam a autoridade. Right? Vivem segundo os seus próprios desejos. Né? O problema deles não é apenas intelectual, o problema deles é moral. As pessoas rejeitam a verdade bíblica. Right? Não porque não conseguem compreendê-la, mas porque não querem submeter-se à verdade de Deus. Nós temos que nos submeter, nós temos que estar debaixo da palavra de Deus, porque essa é a autoridade nas nossas vidas. O pecado pode afetar a nossa teologia. Paulo diz que a gente precisa de renovar as nossas mentes todos os dias. Renovar como? Renovar com a palavra de Deus. Right? Porque durante o dia, estes dias nós somos bombardeados com todas as coisas deste mundo. E Paulo diz, para a gente continuar sãos na palavra de Deus, nós temos que renovar as nossas mentes com o quê? Com a palavra dele. Right? O pecado pode afetar a nossa teologia, da maneira que nós vemos Deus. Se não queremos obedecer à palavra de Deus, podemos eventualmente convencer-nos de que a palavra de Deus está errada. Right? Se a gente não se submeter à palavra de Deus, pode chegar ao ponto da gente até pensar que a palavra de Deus está errada. Perigoso isso, não é? Falam mal daquilo que não compreendem.
Os falsos professores falam mal daquilo que eles não compreendem, né? Pedro compara-os com animais. Olha o que diz no versículo 12. Versículo 12. Mas estes, como animais, ele está falando dos falsos mestres, irracionais, ok? Animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Esses homens que são comparados com animais, porque não usam a intelectualidade que Deus deu ao homem, para o homem entender a palavra dele, o fim deles é a destruição. Nós somos diferentes de todo o animal. Porquê? Porque nós temos uma mente, né? O animal não tem alma. Right? Mesmo muito engraçadinho que seja, muito inteligente que seja, não tem alma. Quando ele morre, that's it, acaba. Há pessoas que pensam que têm animais no céu. Pai. 13. Recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Esses homens são supostos de estar a ensinar o povo, mas eles vivem tal e qual como o povo, ou pior ainda. Não é? Mas são nódoas, olha o que diz aqui, eles são nódoas, são eles imáculas, eles são nódoas como uma nódoa num pano branco, né? Dileitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Eles andam entre nós, eles andam nos nossos banquetes, mas eles são como nódoas entre nós. Right? E a igreja tem que estar preparada para confrontar esses homens. Vamos mais. Olha o que ele diz aqui, como é que eles são. 14, versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério. E não é isso, verdade? Isso é verdade. E não cessando de pecar, enganando as almas inconstantes. Isto aqui é muito importante. Enganando as almas inconstantes. Quem são as almas inconstantes? A minha pergunta é essa. Quem são elas? As que não sabem a palavra de Deus. São almas inconstantes. São almas que são facilmente levadas pela mentira. Facilmente enganadas por esses falsos mestres. Quando nos batem à porta para ensinar uma doutrina falsa, se a gente não estiver preparados com a verdadeira doutrina, a gente não se livra dessa gente. Right? É o que Pedro está dizendo. Né? Eles aproveitam-se das almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza. Eles são avarentos, egoístas. Filhos de quê? Da maldição. Filhos da maldição. Right? Muita gente pensa que isto não é importante. Isto é importante que a igreja saiba isto. Right? Que cada pessoa saiba. Desde o pastor ao varredor. Todos temos que saber a mesma coisa. Right? Versículo 15. Os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta. Ele não era profeta israelense. Ele não era de Deus. Mas foi chamado por Deus para ir abençoar o povo de Deus. E no caminho o que é que aconteceu? O rei, right, que era contra o povo de Deus, ofereceu-lhe dinheiro. E ele disse, em vez de abençoar esse povo, amaldiçoa e eu pacto tanto. E o que é que Balaão fez? Aceitou. Saltou para cima de um burro, que era para ir amaldiçoar. Right? E o burro chegou a um certo ponto da estrada que não queria avançar mais. Porque o burro viu o anjo do Senhor com a espada tirada fora da bainha para matar o profeta. E o burro queria salvar o dono. Right? E o profeta começou a bater no burro porque o burro não estava andando para a frente. Até que o burro falou com ele e disse, opa, tu não vês, para que é que me estás batendo? Tu não vês que se eu avançar mais uns passos, tem um anjo ali à nossa frente que te vai matar? Right? Porque ele ia fazer aquilo que o Senhor
não queria, que era amaldiçoar o povo de Deus. Quando Deus o tinha mandado abençoar. Right? Mas ele foi seduzido por aquele rei, né? E ele vendeu-se pelo dinheiro, né? Assim são os falsos profetas. É só negócio. É só para fazerem dinheiro. É só para benefício deles. E no 16 explica o que eu já falei. Mas teve a repreensão da sua transgressão, o mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Qual era a loucura dele? Ir amaldiçoar o povo de Deus. O burro salvou a situação. Usado por Deus. Olhem só isso. Afinal, quem é que era o burro? Aquele que ia em cima dele. Estes são fontes sem água. Olha que ele compara estas pessoas. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Estes são fontes sem água. Imagina, a gente vai num deserto e lá ao longe a gente vê lá um depósito de água, e não como antigamente eles faziam no deserto, e a gente está chegando lá, pá, bem bom que tem ali água. A gente chega lá e encontra o quê? O poço vazio. Assim são estes homens. Eles prometem coisas que nunca podem cumprir. Right? E a gente chega à promessa e a gente vê que é tudo engano, tudo errado. Não há nada lá, não há substância. Right? E Pedro está dizendo, estes são fontes sem água. Nuvens levadas pela força do vento, e que começam a ser escuras, e é só trevas. Só nos levam para as trevas. 18 diz assim, porque falando coisas muito arrogantes, que é isso que eles falam, isso, não é? Right? A gente vê esses televangelistas da televisão, é como eles falam. Eu tenho o poder disto, eu tenho o poder daquilo. Right? Aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, não é? Eles engodam essas pessoas, não é? Porque falando de coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. E se eles engodam com as suas mentiras, mesmo aqueles que estão crentes a afastar deles, eles conseguem os trazer de volta. 19. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Se eles prometem liberdade às pessoas, mas eles próprios são escravos dos seus pecados. Né? 20. Porque se depois de terem escapado às corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Ai daquele que aceitou Cristo e no fim abandona, porque não há outro caminho para voltar. Cristo é o único caminho. Se tu abandonaste esse caminho, tu abandonaste tudo. Right? Não há outro caminho. Ai daquele que faz isso, porque vai ser pior para ele ainda. Ele vai estar pior ainda de quando ele começou. Porque ele soube a verdade e a rejeitou. Right? 21. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça. Tinha sido melhor para eles nunca conhecerem o caminho da justiça, de que tiveram no caminho e saíram do caminho. E ele faz aqui dois exemplos, que é o cão voltando ao seu próprio vômito. Right? É como a porca, em inglês o sow, né? Mas a porca que foi lavada ficou limpinha. Eu estou falando de uma porca animal. Que foi lavadinha, ficou limpinha, mas ela depois de um certo tempo quis voltar outra vez à lama e quis estar ali, metida ali naquela lama mais uma vez. Pedro está dando aqui esses exemplos. Né? E então no 22 diz, deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada
ao espojadouro da lama. Pedro está dizendo, se vocês fizerem isso, é a mesma coisa que ser uma porca que foi lavadinha, estava até cheirando bem, com certeza, e ela volta à lama. E o cão que volta ao seu próprio vómito. Né? Incrível isto, né? Bom, vamos acabar. Ok, temos então algumas lições que eu quero que vocês fiquem com elas. A primeira delas é: conheça a palavra verdadeira de Deus. A única maneira que a gente tem de se livrar deste povo é esta. Se não conhecermos a verdade, não reconheceremos a mentira. Não é verdade? A segunda, examine aquilo que ouve. Temos que examinar aquilo que a gente ouve. Em quê? Baseado nas Escrituras. Não acredita em qualquer coisa que a gente ouça. Observe os frutos. Quais são os frutos dessa gente que está falando essas coisas? Jesus disse, por seus frutos os conhecereis. Outra coisa, cuidado com a avareza. A gente tem que olhar para essas pessoas que estão numa posição de ensinar se elas são avarentas. O que é que elas fazem com aquilo que Deus lhes dá? Não confunda a popularidade com a verdade. Nunca confunda isso. Lembre-se que Deus julga o pecado. Deus está vendo tudo e Ele julga o pecado. Deus é paciente mas na sua paciência nunca deve ser confundida com aprovação. Outra, lembre-se de que Deus protege o seu povo, tal como salvou Noé, Ló e essa gente toda que Ele salvou. Ele nos salva do meio dessa gente toda. Guarde o seu coração. Como é que a gente guarda o nosso coração? Aprendendo a palavra de Deus. Right? Guarde o seu coração. Permaneça firme na verdade. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Senhor, obrigada por tudo o que foi dito aqui hoje. Senhor, a gente sabe que vem diretamente da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito, oh Pai. Obrigada por tudo, obrigada pelo culto, os dois cultos, um em inglês, o outro em português. Obrigada por tudo o que foi feito, as pessoas que estiveram envolvidas aqui neste ministério esta manhã, por todos aqueles que estiveram aqui presentes e os que não puderam estar. Senhor, vá de encontro, Tu sabes todas as coisas, Pai. Vá de encontro a cada um, Senhor, traz-os na oportunidade mais breve, Senhor, para que estejam também aqui connosco. Continua com o pastor de férias, dá-lhe um tempo de refrigério, que ele possa, Senhor, recuperar as suas forças emocionais, as suas forças físicas e espirituais também, Pai. Obrigado mais uma vez e é no nome do Teu Santo Filho que eu te agradeço. E agora, Senhor, que o Teu amor, ó Pai, que a Tua graça, através do Teu Santo Filho, Senhor, e a comunhão do Espírito Santo esteja connosco não só neste dia, mas para sempre. Amém.